Get out of that thing. It's cursed. Cursed. Tell me where one ever fell and rose again. Tell me one ever raised that didn't fall. So you can see that the thing is wrong. Saia dessa coisa. Está amaldiçoada. Amaldiçoada? Diga-me quando foi que uma caiu e se levantou novamente. Diga-me uma que já se levantou que não tenha caído. Assim, você pode ver que essa coisa está errada. Muito bem. A iniquidade ainda não estava cheia dos amorreus. Assim, eles tiveram de protelar e esperar antes do êxodo. Mas quando se encheu a iniquidade dos amorreus, então veio um êxodo espiritual, ou êxodo natural, para conduzir o povo a uma terra natural, onde um amorreu natural tinha outrora habitado, chamado aquela terra sua. E pela iniquidade da denominação amorreia, eles têm se chamado a igreja por tanto tempo que sua iniquidade está quase completa. Virá um êxodo quando Deus mostrará quem é quem, onde a própria igreja, a noiva de Jesus Cristo, será levada num êxodo para a terra que foi prometida. Na casa de meu pai há muitas moradas neste lugar. Você não tem de ir lá e pelejar como eles. Já está preparada. Se a habitação deste tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando, para que, onde eu estou, estejais vós também. O grande êxodo está próximo. Observe como Deus fez aquele êxodo, quais preparativos ele fez, e estude só por um minuto, então veja hoje. Muito bem. Note, antes deste êxodo, levantou-se um faraó que não conhecera a José. Está vendo? Um faraó que não conhecera a José. Não conhecera a José. O que José representava? A parte espiritual, neste êxodo espiritual. Levanta-se agora. Nós somos liberdade. A mulher foi alimentada por um tempo e metade de um tempo. Mas, finalmente, levantou-se um faraó ditador que não conhecia a liberdade de religião, unindo-as. Não deixe isto lhe escapar. Veio um tempo em que houve um faraó, primeiro, teve de vir. E as organizações viveram deliciosamente, viveram como uma vara enxertada na verdadeira videira do cristianismo, mas ainda estava dando seus frutos originais. Mulheres semivestidas, homens intelectuais e negando o poder do Espírito. Mas viveu sob o nome de Igreja Cristã, era uma videira enxertada, mas o lavrador está vindo agora para podar essa videira, como disse que faria. Todos aqueles que não têm o fruto são cortados e lançados no fogo e consumidos. É uma coisa terrível para se dizer, mas a verdade algumas vezes parece terrível. Como acabei de lhes dizer, como Deus faz seus filhos passarem por águas profundas e areias lamacentas e coisa tal. Ele faz dessa maneira. Lembre-se, o pote tem de ser quebrado em cacos, feixes, pedacinhos para ser remodelado e moído novamente. Parece uma coisa terrível destruí-lo, mas tem de ser feito assim, para refazer o pote, o vaso ou o que se esteja fazendo. Houve um faraó que se levantou, que não conhecera a José. E aquele foi o princípio do princípio. Aquele foi o princípio do êxodo. E quando essa coisa começa a se formar sob um poder político, começa a se formar, Deus começa a se aprontar. A iniquidade dos amorreus estava completa. O tempo que ele prometeu a Abraão estava cumprido, e o tempo de libertação estava próximo. E Deus permitiu que um faraó se levantasse que não conhecera a José, e Ramsés nasceu. E logo depois de Sete veio Ramsés, e Ramsés foi aquele que não conhecera as bênçãos de José. E ele não sabia o que era o lado espiritual. Ele era só um gênio político que pôde tomar a Etiópia e todos os demais países sob poder militar.
E isso era tudo que ele sabia. Era o poder militar. Acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Estamos obtendo um faraó que não conhece liberdade de religião. Quando nosso presidente assumiu seu ofício, ele se recusou a jurar a isso que cria em liberdade de religião. Que me dizem do outro dia, quando tivemos esta questão da segregação no Sul, quando um tal governador de Alabama gostaria de poder falar a esse ministro, esse Martin Luther King, como pode esse homem ser um líder e conduzindo seu povo a uma armadilha mortal? Se aquelas pessoas fossem escravas, eu estaria lá, sem meu paletó, defendendo aquelas pessoas. Elas não são escravas, elas são cidadãs. Elas são cidadãs da nação. A questão de ir à escola. Aquelas pessoas, se têm um coração duro e não sabem essas coisas, não se pode inserir coisas espirituais à força nas pessoas, o que é socado ali com poderes políticos. Elas têm de aceitar isto, nascer de novo, então elas verão estas coisas. Mas este homem, se eu apenas pudesse falar com ele, conduzindo essas pessoas preciosas sob o nome de religião a uma armadilha mortal onde ele vai matar milhões delas. Elas só entendem o lado natural. Este homem, o irmão de cor, quando aquela grande rebelião veio em Louisiana, eu estava lá na época. Quando houve um ministro de cor precioso e velho irmão que se levantou lá e perguntou à milícia, eu poderia falar com eles? Eles são o meu povo. E este velho ministro se levantou ali e disse, quero dizer esta manhã que nunca me envergonhei da minha cor. Meu Criador me fez o que sou. É assim que ele quer que ele permaneça. É assim que ele quer que todo homem permaneça. Ele faz flores brancas e flores azuis e todas as cores de flores. Não misture suas espécies, não as cruze. Você se põe contra a natureza. Ele disse, nunca me envergonhei da minha cor até esta manhã. Disse, quando vi meu povo se levantar e fazer as coisas que está fazendo agora, ele disse, isto me deixa envergonhado deles. Oh Deus, abençoa aquela voz. Ele disse, vocês só vão causar problemas. Disse, vejam as escolas aqui. Se não tivéssemos escolas, disse, seria diferente. Mas quem tem as melhores escolas aqui em Louisiana? Disse, tomemos, por exemplo, nossa cidade, Shreveport. Disse, há uma escola branca ali, é uma escola velha. Eles construíram outra para nós. Eles não têm nenhum instrumento, um brinquedo para as crianças. Nós temos um pátio cheio. E, além disso, construíram para nós uma grande e vasta piscina de mármore para nossos filhos. E temos os melhores professores que se pode obter. Disse, porque vocês querem ir lá quando temos uma melhor aqui? O que há com vocês? Ele disse. E aquelas pessoas, elas abafaram a voz. Aí está, veja, inspiração errada. Se aquelas pessoas fossem escravas, elas são meus irmãos e irmãs. Se fossem escravas, eu diria, unamo-nos a elas e vamos fazer uma passeata e protestemos essa coisa. Elas não são escravas, elas são cidadãs com os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem. É só um monte de inspiração vindo do inferno para fazer que 1 milhão delas seja morta. Eles começam uma revolução, certamente que não está certo. Homens e mulheres têm seus próprios direitos, nossos irmãos de cor e nossos japoneses e os amarelos, brancos, negros e o que sejam. Não há diferença na cor de um Deus. Todos viemos de um homem, Adão. Mas se Deus nos separou e nos tornou de diversas cores, permaneçamos assim. Se eu fosse um homem amarelo, eu ia querer permanecer japonês ou chinês. Se fosse um homem de cor, eu ia querer permanecer assim. Deus me fez assim.
Música